E aí, meus queridos players, Zik de novo na área, e esse é o quadro Filmes Curte, onde eu sempre falo de filmes clássicos junto com várias infos e o mínimo de spoilers para você que ainda não conhece esses filmes. Se você é novo aqui no canal, curte cinema, games, action figures e a saga Metal Gear Solid, já clica nesse botãozinho bonito aqui para se inscrever e acompanhar as novidades. E já larga aquele like no começo do vídeo, porque no especial de hoje eu vou falar do maior caçador das galáxias, o Predador. Então, let's rock it! Produtos personalizados da sua série, filme, HQ ou game favorito é na M Custom. Lá você encontra mousepads e canecas com várias exclusividades Metal Gear para você tomar o seu cafezinho like a Big Boss. E a caneca exclusiva aqui do canal é só na M Custom. Acesse o link na descrição e confira. Saga que iniciou nos anos 80, Predador nos mostra uma raça alienígena extremamente evoluída e ao mesmo tempo primitiva, que visita diversos planetas na galáxia para caçar seus habitantes mais fortes e transformar suas cabeças em troféus. Os Predadores, também conhecidos como Yautjas, têm como conceito de vida a caçada esportiva de outras raças, para que possam se manter no topo da cadeia alimentar intergaláctica. E eles não caçam qualquer um, apenas seres que se mostrem superiores na sua cadeia alimentar ou com grandes habilidades de guerrilha. Em outras palavras, eles caçam apenas seres os quais consideram um desafio à altura. Obviamente, o planeta Terra não fica de fora desse safari intergaláctico, e muitos brucutus já tremeram na base ao enfrentar esses temíveis caçadores. A franquia conta com 3 filmes, e eu vou falar sobre cada um deles, trazendo várias curiosidades e no fim trazer mais detalhes técnicos sobre os Predadores. Lembrando que esse é o segundo vídeo da trilogia Alien vs Predador aqui do canal. Então, se você não assistiu o vídeo do Alien, eu recomendo que pause aqui e confira o Alien antes, ok? Mas se você já assistiu, vamos que vamos! O filme que abriu a saga foi Predator, no Brasil com o nome de O Predador, sendo do gênero ação/ficção científica e lançado no ano de 1987. Ele foi dirigido por John McTiernan, que também dirigiu o clássico Duro de Matar de 1988. Já o roteiro foi escrito pelos irmãos Jim e John Thomas. O protagonista aqui é o Major Alan Dutch Sheffer, interpretado por Arnold Schwarzenegger, o nosso querido Arnoldão. Além dele, o elenco é cheio de caras B10 mal encarados. Mas outros dois que eu vou citar aqui são o Carl Weathers, que foi o Apollo Creed no clássico Rocky de 1976, e também o Bill Duke, que já havia feito uma ponta com o Arnold no filme Comando para Matar de 1985. Dutch faz parte de um esquadrão de 7 homens que estão em uma missão de resgate em território hostil, dominado por guerrilheiros rebeldes. O filme começa como qualquer filme de ação com vários brutamontes armados até os dentes, comumente visto nos anos 80, mas aos poucos, os brutamontes começam a ficar com medo de uma entidade que passa a caçá-los um a um. Ou seja, se um esquadrão de caras B10 liderados por Schwarzenegger está com medo, quer dizer que o que os aguarda é algo que definitivamente não é desse planeta. Predador é um filme que tem uma qualidade única em todos os aspectos mostrados em tela, seja nas atuações dos personagens, que por sinal possuem cada um uma personalidade muito bem construída, nas cenas de ação, em especial a que Dutch e seu esquadrão atacam uma base inimiga, ou nas cenas da criatura, que te deixam curioso, a fim de saber quem afinal de contas é essa entidade que está perseguindo e pondo medo no esquadrão de Dutch. A qualidade cinematográfica apresentada no filme transcende os tempos, e mesmo visto nos dias de hoje, impressiona por sua originalidade e execução impecáveis. A nota do IMDb para Predador é de 7,8 de 10 e ele tem aprovação de 78% no Rotten Tomatoes. Algumas curiosidades sobre o filme são: as filmagens foram realizadas em várias localidades no estado de Jalisco, no México. O filme possuía um pôster com elementos que não remetiam à ficção científica. Muitas pessoas iam ao cinema e acabavam vendo o filme atraídos por Arnold Schwarzenegger, mas é claro que se deparavam com esse grande clássico e se apaixonavam.
estavam. A primeira cena do filme mostra a nave passando próximo ao planeta e liberando um pequeno módulo. Daí você já ficava na suspeita de haver um alienígena no filme. Caso essa cena não existisse, talvez o filme tivesse ficado bem mais misterioso. Os criadores do roteiro original de Predador foram os irmãos Jim e John Thomas, que simplesmente entraram escondidos na Fox e largaram o script do filme lá dentro para ser encontrado por alguém. O script acabou chegando às mãos de John Davis, que achou o roteiro excelente e mostrou a Arnold Schwarzenegger, que também gostou e o incentivou a produzir o filme. Quando as filmagens começaram, a roupa da criatura havia sido encomendada e atrasou para ser entregue, mas ela não é da forma com que conhecemos hoje. Ela era basicamente uma mistura de inseto com réptil, totalmente primitiva e grotesca, sem nenhum equipamento high-tech. Quando a roupa finalmente chegou e as filmagens da criatura começaram, o resultado foi ridículo. O ser se movimentava de forma grotesca e isso era tudo que os produtores não queriam pro filme. Sem contar que a pessoa que atuava por baixo da roupa da criatura no momento era Jean-Claude Van Damme, que após 2 dias se estressou e abandonou o trabalho. Eu honestamente acho essa história do Jean-Claude Van Damme ter sido o Predador original difícil de engolir, mas eu resolvi citá-la para quem ainda não sabia dela. Arnold então, vendo que os produtores estavam em apuros, indicou Stan Winston para desenvolver um novo conceito para a criatura, pois ambos já haviam trabalhado juntos em O Exterminador do Futuro de 1984. Stan Winston começou então a esboçar artes conceituais da criatura e durante uma viagem de avião mostrou a face sem capacete do Predador a James Cameron, que disse a Winston que gostaria de ver algo com presas e mandíbulas. Apenas nesse momento é que foram incluídas as famosas presas da criatura. Então pensa só, além de criar a franquia Exterminador do Futuro e o conceito da Rainha Alien, Cameron ainda teve participação no conceito do Predador. Sem dúvida, ele merece uma salva de palmas, vai! Assim como em Alien, o Oitavo Passageiro, a criatura também era interpretada por uma pessoa embaixo da roupa. Essa pessoa era Kevin Peter Hall, que possuía 2,28 metros de altura, um gigante para ninguém botar defeito, que deixava até mesmo o Arnoldão parecendo pequeno. Kevin foi unanimemente elogiado por todo o elenco e produtores do filme como sendo uma pessoa muito carismática e sempre bem-humorada. A roupa demorava horas para ser completamente colocada em Kevin, que nunca reclamou nenhuma vez durante as filmagens. Os produtores ficaram com pena de Kevin, que sofreu muito durante a produção do filme, e como agradecimento resolveram pôr um take onde ele aparece no filme sem a roupa do Predador. Ele é o piloto do helicóptero de resgate que aparece no final do filme. Como todo grande sucesso ganha uma sequência, em 1990 veio Predator 2, no Brasil com o nome de O Predador 2, se mantendo no gênero do filme anterior, ação/ficção científica. A direção agora vai para as mãos de Stephen Hopkins, mas o roteiro ainda fica a cargo dos irmãos Jim e John Thomas. Dessa vez, o protagonista é o tenente Mike Harrigan, interpretado por Danny Glover, que a essa altura já havia se consagrado com Máquina Mortífera, de 1987. Outros atores interessantes no elenco que eu acho interessante citar são Gary Busey, que também atuou no clássico Caçadores de Emoção, de 1991, Maria Conchita Alonso, que atuou junto com Arnoldão no clássico O Sobrevivente, de 1987, Robert Davi, que atuou em Maniac Cop 2 e 3, de 1990 e 1993, respectivamente, e por fim, Bill Paxton, que foi o ator que eu disse para vocês decorarem o rosto e o nome lá no vídeo do Alien. Caso você não lembre, aqui em Predador 2, ele é o agente Jerry Lambert, aquele cara que é especialista em tudo. Deixa comigo. Imprensa é a minha especialidade. Não se preocupe, tenente. Vigilância é a minha especialidade. Tenente, sorte é a minha especialidade. Mas já eu volto a falar mais sobre ele. Aguenta aí. O filme se passa no ano de 1997 em Los Angeles. Uma onda de calor assola a cidade e a polícia está no meio de uma guerra entre jamaicanos e colombianos pela liderança do tráfico de drogas. A polícia está sendo dizimada, traficantes possuem armamentos pesados e até mesmo a população vive armada. Em meio a esse caos está o tenente Mike Harrigan, que é um policial B10 que não liga para regulamentos ou consequências quando o assunto é encarar a bandidagem. O clima quente, uma guerra civil e a selva de concreto de Los Angeles são a receita perfeita para culminar em um novo predador fazendo o que ele sabe de melhor: caçar. Em Predador 2 já não tem muito mistério, pois depois do primeiro filme já sabemos que é um ser alienígena caçando pela cidade. Esse filme traz mais piadas que o primeiro, muitas vezes coisas mais visuais que você só percebe assistindo uma segunda ou terceira vez. O clima sujo e quente de Los Angeles, guerras de gangues, mais o predador matando geral, te passam uma sensação claustrofóbica do tipo:
ainda bem que eu não estou ali. Muita gente não gostou da ideia do Yautja em meio a uma grande metrópole. Eu particularmente acho a ideia genial e considero o filme tão bom quanto o primeiro. A nota do IMDb para Predador 2 é de 6,2 de 10 e ele tem aprovação de 35% no Rotten Tomatoes. Ah, os críticos! Algumas curiosidades sobre o filme são: o visual das gangues voodoo jamaicanas foi inspirado em gangues verdadeiras que aterrorizaram Nova York e o Kansas no final dos anos 80. O filme foi editado mais de 20 vezes, pois originalmente continha muitas cenas explícitas de mutilações e decapitações, o que fez a censura barrar o filme. Uma pena para nós amantes de um bom gore, né? A lança usada pelo Predador no filme foi roubada durante as filmagens. Os sons emitidos pelo Predador consistem em gravações de animais como gatos, tigres, leões, ursos, etc. E se você reparar, o som emitido logo no início do filme se assemelha muito a um alien. Fora esse som, na cena em que é mostrada a sala de troféus do Predador, é possível ver claramente um crânio de xenomorfo na parede. Nesse filme, o Predador também foi interpretado por Kevin Peter Hall, que infelizmente faleceu em 1991. Os produtores sempre dizem que nunca mais encontraram alguém tão grande e talentoso quanto Kevin para interpretar a criatura. Além do Predador, Kevin também foi o Pé Grande no filme Um Hóspede do Barulho, de 1987. E por fim, eu vou contar para vocês quem é o Bill Paxton. Ele já fez muitos filmes por aí, sempre como coadjuvante, mas o mais legal é que ele atuou em O Exterminador do Futuro, de 1984, Aliens, de 1986 e, claro, Predador 2, de 1990. E olha só que legal, nos filmes ele foi morto pelo Exterminador, pelo Alien e pelo Predador. Agora, imagina ele em uma entrevista para atuar. Que filmes você já fez? Olha, eu fiz O Exterminador do Futuro, Aliens e Predador 2. E que papéis você fez lá? Eu era o cara que sempre morria nas mãos do antagonista central do filme. Tá contratado. Fechando a trilogia, em 2010 veio Predators, no Brasil com o nome de Predadores, indo na mesma pegada dos filmes anteriores, ação/ficção científica. A direção ficou a cargo de Nimrod Antal, já o roteiro ficou por conta de Alex Vitvec e Michael Finch. Vale citar que a produção também teve uma grande colaboração de Robert Rodrigues, apesar de muita gente achar que ele na verdade dirigiu esse filme. O protagonista aqui é o mercenário Royce, interpretado por Adrian Brody, que ficou muito conhecido com o filme O Pianista, de 2002. Fora ele, vale citar também Alice Braga, atriz brasileira que atuou também em Eu Sou a Lenda, de 2007. O Alton Goggins, que atuou recentemente em Os Oito Odiados, de Quentin Tarantino, lançado em 2015. Danny Trejo, que pra mim sempre será o Machete, e uma pontinha de Lawrence Fishburne, o eterno Morpheus do clássico Matrix, de 1999. Esse filme se passa em um misterioso planeta, em uma galáxia distante. 8 pessoas distintas que não se conhecem acordam em um planeta semelhante à Terra. Em pouco tempo eles percebem que estão sendo caçados, dessa vez não por um predador, mas por 3 predadores de uma raça mais forte e evoluída, chamada de Super Predadores. Essa raça é tão casca-grossa que caça os Yautjas tradicionais, e tem um planeta disponível só para realizar suas caçadas, onde trazem apenas guerreiros os quais considerem um desafio à altura. Esse filme no geral é muito bom, tem seus pontos de originalidade, como apresentar a raça de super predadores e uma forma diferente de caçadas. Porém, se observarmos atentamente, maior parte do filme nada mais é que uma versão atualizada do Predador de 1987, tendo várias cenas semelhantes ao original. É claro que em termos visuais, principalmente na invisibilidade dos predadores, a evolução é imensa. No geral, meio que esse filme despertou um hype muito grande nos fãs com trailers, mas na hora H não foi tudo aquilo, que nem o Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, né, galera? A nota do IMDb para Predadores é de 6,4 de 10 e ele tem aprovação de 64% no Rotten Tomatoes. Os críticos foram muito generosos, de qualquer forma é um filmaço também, e vale a pena conferir. Algumas curiosidades sobre o filme são: o filme foi rodado em apenas 53 dias. A escolha de Adrian Brody como protagonista foi feita pelo diretor Nimrod Antal. Segundo ele, a ideia era trazer alguém com um biótipo diferente dos personagens anteriores, e também porque ele acha que soldados têm que ser durões e não necessariamente caras enormes como Arnold Schwarzenegger. Bom, não sei vocês, mas se eu fosse um predador, ia ficar com mais medo do Arnoldão.
que merda, hein? Alice Braga se aprofundou bastante no funcionamento de rifles Sniper. O rifle que ela usou durante as filmagens pesava quase 12 quilos e era um modelo Blazer R93. Porém, um mês depois das filmagens, os produtores descobriram que o modelo usado pelas forças de Israel era na verdade o modelo HS Precision HTR. O nome do personagem de Danny Trejo é Cuchillo, que significa faca em espanhol, ou seja, é uma referência ao seu personagem Machete, que significa facão em espanhol. A criatura que persegue Edwin pela floresta na cena da emboscada é uma versão computadorizada do modelo original da criatura, que foi abandonado no filme de 1987. Nenhum dos atores que interpretou os Predadores era tão grande quanto Kevin Peter Hall, e nem passavam de 2 metros de altura. O Predador clássico foi interpretado por Derek Mears, que também foi o Jason Voorhees no remake de Sexta-feira 13, de 2009. O filme se chama Predadores ao invés de Predador 3, como uma espécie de tributo a Aliens de 1986. E uma curiosidade sobre a saga que eu não posso deixar de citar é que o próximo filme já está sendo produzido e já liberaram até esse pôster teaser bonitão aí. O diretor vai ser Shane Black, que atuou no primeiro filme como Hawkins. Ele tá bem empolgado e dizendo que o filme vai reinventar a franquia. Vamos aguardar pra ver. Assim como o Alien, Predador também conta com várias referências na cultura pop, geek e nerd. E para variar, em Family Guy temos referências ao Predador. Então nossa principal preocupação é se predadores conseguem ver o calor do nosso corpo. Peter, isso é só um filme, não é real. Acho que precisamos nos cobrir com lama para evitar sermos vistos. Peter, tem razão, é só um filme. Adeus, alguém peidou. Nossa, que cheiro. Não devemos deixar de fora o predador como possível pedorreiro. Já em games, assim como o Alien, o Predador também está disponível em uma DLC de Mortal Kombat 10. Mas uma referência clara que muitas pessoas nem percebem é que a stealth dos jogos da saga Metal Gear Solid foi claramente baseada no modo Cloak do Predador, que é o modo que ele fica invisível. E em Metal Gear Solid 3, a batalha contra The Fear remete muito ao Predador invisível pulando de árvore em árvore no filme original de 1987. Como eu fiz no vídeo do Alien, eu vou deixar um link em inglês na descrição com as referências de Predador na cultura pop para quem quiser conferir. E é claro que Predador também tem um universo que se estende para os HQs, publicados pela Dark Horse Comics. Existem várias histórias de predadores distintos caçando pela galáxia e no planeta Terra em várias eras diferentes. De 1989 até hoje existem mais de 40 séries diferentes de HQs. Nessas HQs toda a cultura e costumes da raça são mostrados mais a fundo, e como já havia sido mostrado no filme Predador 2, vemos que os Yautja visitam nosso planeta há milhares de anos e são na maioria das vezes atraídos por conflitos e guerras. E é claro que uma criatura foda como o Predador também já teve vários crossovers com outros personagens, que contam com mais de 12 séries diferentes. Nesses crossovers já é tradição o quebra-pau entre os Yautjas e os Xenomorphos, mas eles já tiveram a ousadia de caçar o Tarzan, o Juiz Dredd, o Superman e até a Liga da Justiça eles já quiseram transformar em troféus. Mas um crossover que eu destaco aqui é o terceiro de 3 encontros entre os Yautjas e o Batman, onde 2 predadores, sendo pai e filho, rondam por Gotham City fazendo vários troféus e cismam que querem o belo crânio do Robin. Nessa história, até mesmo o Mr. Freeze se borrou de medo dos predadores. Eu realmente recomendo muito essa HQ. Bom, e como eu fiz com o Alien, agora vamos falar mais sobre essas fascinantes criaturas que são os predadores. Os predadores possuem um corpo humanoide com uma pele semelhante à de répteis e tem estatura variando de 2 a 2,40 metros de altura, podendo pesar até 230 quilos. Todos possuem cabelo semelhante a dreadlocks Rastafari, mas o que os diferencia mesmo de seres humanos é seu rosto monstruoso com 4 mandíbulas, que estão ligados à produção de ruídos que também fazem parte da comunicação da raça. A cor da pele pode alterar de tonalidade e eles possuem alguns pelos no rosto. Cada um deles, apesar de parecido, tem uma característica única em seu rosto que os torna diferentes, assim como os seres humanos. Eles possuem uma resistência física e força muito grande, podendo pular de alturas consideravelmente altas sem que se machuquem ou enfrentar um inimigo em combate corpo a corpo sem muita dificuldade. Eles são imunes a altas doses de radiação e a maioria dos vírus e bactérias. Devido à sua força e garras afiadas, são excelentes escaladores. Sempre que podem, se movem por locais altos, tendo uma visão privilegiada de sua presa. Sua alimentação nunca foi claramente estabelecida, mas obviamente são carnívoros e em
Predador 2, é falado que a criatura visita um matadouro a cada 2 dias para se alimentar da carne lá armazenada. Aparentemente, eles podem sobreviver por muito tempo em ambientes gelados, mas claramente são fãs de climas quentes. Então, se você mora no Rio de Janeiro, cuidado para nenhum predador estar à sua espreita. Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Seu sangue tem uma tonalidade verde e é luminescente. Acredita-se que eles possuem sangue frio semelhante a répteis, por isso sua afinidade a climas quentes. O sangue de um Yautja ainda pode neutralizar parcialmente a acidez do sangue de um xenomorfo. A visão dos predadores opera principalmente na parte infravermelha do espectro eletromagnético. Eles podem facilmente detectar diferenças de calor nos arredores, mas têm dificuldade de distinguir entre objetos da mesma temperatura. Porém, eles possuem uma tecnologia muito avançada e desenvolveram seus capacetes, também chamados de biomasks. Eles aumentam consideravelmente a sua visibilidade em vários espectros, que vão desde o baixo infravermelho para o alto ultravioleta. O capacete também filtra o calor ambiente do espaço, o que lhes permite distinguir presas com maior clareza e detalhe em qualquer ambiente, independente da luz ou temperatura. O capacete também possui uma espécie de microfone mímico para chamar a atenção dos inimigos para uma direção diferente, e um tradutor de linguagens que contém praticamente todos os dialetos de maioria das raças que eles já caçaram anteriormente. Apesar de muitas vezes, mesmo sem o capacete, eles conseguirem ter uma excelente compreensão de outras linguagens. Fora tudo isso, o capacete ainda registra tudo que o predador vê e ouve, e tudo pode ser revisto numa data posterior. Fora o capacete, seu equipamento para as caçadas conta com o Cloaking Device, que fica localizado no braço esquerdo do predador e é uma camuflagem adaptável à luz do ambiente que o torna praticamente invisível ao olho nu. Porém, esse dispositivo entra em curto-circuito em contato com a água e pode ser temporariamente interrompido por um pulso magnético. Nesse mesmo dispositivo, o predador possui mapas, pode se comunicar remotamente com outros predadores ou sua nave, e ainda, embaixo do dispositivo, fica a sua bomba de autodestruição, que já eu explico melhor. A Plasma Caster, ou Plasma Cannon, localizada sempre acima do ombro, que é uma arma de longo alcance capaz de disparar raios de plasma de alta energia em alvos distantes. Geralmente, a mira é ajustada pelo capacete, mas existem variações. Também existe a Plasma Pistol, que é uma versão portátil da Plasma Caster. A Spear Gun, que é uma arma de projétil que dispara pequenas lanças de metal, comparável a uma arma de fogo tradicional ou besta. A Net Gun, que é semelhante à Spear Gun, mas lança uma rede de arame com força suficiente para fixar um alvo ou uma parede. Essa rede também possui um mecanismo de aperto automático projetado para causar ferimentos graves no alvo imobilizado. Eles também possuem variações de minas com diferentes mecanismos e efeitos. Já as armas manuais variam conforme o gosto de cada predador, mas uma que todos usam são as Wrist Blades, que é um par de lâminas serrilhadas afiadas, usadas geralmente no braço direito do predador, mas alguns mais ousados às vezes usam um par em cada braço. Essa arma é usada sempre para ataques próximos. Existe também a Scimitar, que lembra as Wrist Blades, porém é maior e usada na parte inferior do antebraço do predador. Eles também usam 2 tipos de lanças, a Comb Stick, que é uma lança retrátil e pode ser arremessada, e a Glaive, que é uma lança equipada com lâminas nas extremidades. Alguns também usam a Maul, que é uma espécie de cacetete policial, mas com uma lâmina extremamente afiada no lugar de um bastão. Já arremessáveis, eles têm os Smart Disc, que é um disco de corte com mira automática, e as clássicas Shurikens, porém bem maiores e mais letais que as utilizadas por ninjas. Alguns predadores também usam um chicote segmentado, capaz de cortar inimigos ao meio se aplicando força suficiente. E por fim, eles contam com o Medicomp, que é um kit avançado de primeiros socorros, que inclui solventes capazes de cauterizar instantaneamente feridas e vários soros e outros aparatos médicos. A cultura Yautja centra-se na caça ritual e esportiva de outras formas de vida perigosas. Essa prática é a fundação da sua própria sociedade. Eles viajam pelas galáxias a fim de enfrentar adversários que considerem um desafio digno, e às vezes também sequestram suas presas e as levam para um terreno de caça à sua escolha. As caçadas podem ocorrer individualmente ou em grupos de no máximo 3 predadores. Quando eles caçam sozinhos, já têm alguma experiência em campo. Quando caçam em 2, geralmente um deles é veterano e outro um aprendiz. Já quando caçam em 3, é que o ser que está sendo caçado apresenta grande risco, ou seja, esses são os predadores de elite. Mas também existem predadores que realizam caçadas sozinhos, onde alguns realizariam em trios. Durante a caçada, os predadores ainda seguem alguns conceitos, uma espécie de código de honra, como por
exemplo, não matar seres indefesos. Em Predador 2, por exemplo, ele poupa a vida da personagem Leona, porque vê com sua visão térmica que ela está grávida. Ser derrotado em uma caçada é motivo de grande vergonha para os predadores, o que leva o indivíduo a cometer um suicídio honrado, normalmente através da detonação de sua bomba de autodestruição que eu citei anteriormente. Essa bomba causa um grande estrago na região onde explode. Após a morte do predador, sua nave espacial de caça volta ao seu planeta natal por meio do piloto automático, levando consigo todo o registro da caçada gravada pelo capacete para ser devolvido a seus familiares. Não se sabe o real nome do planeta natal dos predadores, mas ele é referido como Yautja Prime em algumas obras, como HQs. Sabe-se também que, assim como os aliens, eles datam de pelo menos 2.996 anos antes de Cristo, e que o planeta tem pelo menos 2 grandes ecossistemas, um deserto quente, seco, com rios de lava, e outro com selvas verdes e um clima úmido. Pouco se sabe também sobre a história Yautja. Os filmes sugerem que os predadores tradicionais e os super predadores tiveram em algum momento uma guerra racial, que resultou no banimento da raça superior do planeta. As vestimentas dos predadores variam conforme seus clãs, meio que cada predador faz parte de uma turminha diferente. A armadura pode ter cores e designs diferentes, e o capacete também tem algumas diferenças, mas na grande maioria eles usam uma espécie de rede por baixo das armaduras, que lembra muito um macacão arrastão, usado pela mulherada pra ficar sexy. Pensou em safadeza agora, né? Só para você ter uma ideia melhor, aqui temos lado a lado o Predador de 1987, conhecido como Jungle Hunter, e o Predador de 1990, conhecido como City Hunter. Note que as armaduras são bem diferentes. Esse é só um exemplo das variações das vestimentas. A sociedade Yautja opera um sistema de classes, com base na experiência de caça de cada indivíduo. Os títulos são Youngblood ou Unblooded, são os predadores iniciantes, geralmente crianças ou adolescentes, ou aqueles que não mataram um indivíduo notável. Uma vez que um Yautja mata seu primeiro alvo digno, geralmente um xenomorfo, e recolhe sua cabeça como troféu, ele se torna então um Blooded. Blooded são os guerreiros que caçaram com sucesso uma presa adequada. Em alguns clãs é tradicional o indivíduo marcar-se após a primeira caçada, como queimar um símbolo na testa com o sangue de um xenomorfo morto. Um Blooded também tem acesso a armas mais avançadas, incluindo a Plasma Caster. Elite. Para ser elevado a essa classe, o predador precisa realizar um grande feito, como por exemplo, adquirir o crânio de uma rainha alien. Essa classe também é especializada em uma arma em particular. Clã Leader. Para chegar nesse nível, primeiro o predador se torna um Elite. Depois ele tem que limpar um ninho de no mínimo 300 xenomorfos com a ajuda de no máximo 2 outros predadores. Caso sobreviva, ele se torna um líder de clã. Ele ainda pode criar uma linhagem familiar sua, com as fêmeas de sua escolha. Adjudicators, ou juízes, são os administradores da lei Yautja e líderes mundiais. Para chegar nesse nível, o predador tem de ter completado pelo menos 5 limpezas de ninhos xenomorfos. Nesse ponto, ele já não tem tempo para caçar fora do planeta, mas muitas vezes servem como instrutores para treinar jovens caçadores. Bad Blood. É claro que se os predadores têm leis, existem também os criminosos, na maioria que cometem algum crime contra a própria raça ou são condenados à morte e escapam. Até aproveito para citar aqui a HQ Predador Bad Blood, que conta a história de um predador psicopata que foge para a Terra para saciar sua sede de sangue, e atrás dele é enviado o Predador Enforcer, que é uma espécie de homem da lei dos Yautja. Essa é uma das HQs mais interessantes que eu já vi, recomendo. Retirees. Esses são os predadores aposentados, que lutaram seu tempo e agora descansam honrando suas caçadas. Ancient. São os veteranos de muitas caçadas, possuem mais de 1000 anos e também são líderes aposentados. Devido à vida constante em caçadas, poucos predadores vivem tempo suficiente para se tornar Ancients. Os que o fazem são altamente respeitados. E também temos os aprendizes, que apesar de raros, são seres humanos honrados, tomados por predadores para aprender seus ensinamentos e cultura, como é o caso de Machiko Noguchi, que eu vou deixar para falar no vídeo Alien vs Predador, ok? Já as fêmeas, e sim galera, existem Yautjas fêmeas, porém elas não caçam e não saem do planeta devido às suas funções como mães. Elas são praticamente iguais aos Yautjas masculinos, porém possuem um corpo semelhante a fêmeas humanas.
Os predadores também possuem sua própria linguagem, tanto na forma falada quanto escrita. A falada se assemelha a uma série de cliques, rugidos e grunhidos. Já a escrita é representada com um padrão de símbolos semelhantes, parecidos com os idiomas da Terra. Esses símbolos aparecem escritos nos equipamentos das criaturas, como manoplas, capacetes, arquitetura e outras superfícies. Predadores ainda podem imitar uma fala que ouçam e mostram que sabem onde aplicar corretamente essas falas ao se comunicarem com sua presa. Além de predadores e Yautjas, eles também são chamados de Hunters e de Ishes em algumas HQs. Os filmes também ganharam algumas versões em videogame, mas um game que realmente vale citar aqui é Predator Concrete Jungle, mas ele é aquele tipo de game feito para fãs mesmo. Se você conhece o universo e simpatiza com os filmes, se diverte muito. Em termos gráficos, o Predador em si é bem legal, já os inimigos não são tão caprichados, mas ele tem um enredo muito bacana e original. Aqui você controla um predador chamado Scarface, devido à grande cicatriz que possui em seu olho esquerdo. Pois é, vai vendo a referência. Tudo bem. Vão querer porrada? Não tem. Dê um alô pro seu amiguinho! Ok! Querem brincar de porrada? Tudo bem! Seu objetivo é recuperar sua honra, matando os seres humanos que roubaram sua tecnologia e começaram a vendê-la pelo planeta Terra. E fechando esse universo fascinante e original que é Predador, é claro que eu vou citar algumas action figures. Essas aí são as que eu tenho, todas fabricadas pela NECA, que tá mandando muito bem em todas as versões que tem feito. Eu sempre recomendo a NECA porque além de caprichado, as figuras têm um tamanho legal e não são caras. Essa imagem aí na tela ainda não tá atualizada. Eles já lançaram mais alguns modelos novos e dá vontade de ter todos. Fora essas, a NECA também tem as versões Extreme Head Knocker e tem inúmeras versões por aí, como por exemplo da SH Figuarts, McFarlane, Play Art Sky, Hot Toys e Sideshow para os mais ostentadores, né? E o próximo vídeo, fechando essa trilogia aqui do canal, vai ser Alien vs Predador. Lá vai ter bastante coisa pra falar muito além dos filmes. Então fica esperto aí que já já eu libero o terceiro vídeo. Enfim, chegamos ao fim de mais um vídeo, e se você curtiu, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo. Comente aí se você já conhecia Predador, se assistiu agora, volta depois e diz o que achou. E é claro, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, que me ajuda muito. E galera, eu queria aproveitar para agradecer o feedback super positivo que eu recebi de vocês lá no vídeo Metal Gear Acabou. Eu tava muito com o pé atrás de publicar esse vídeo e não consegui passar a mensagem para vocês, mas eu vi que vocês foram super compreensivos, me deram maior força. Então assim galera, muito obrigado por tudo de novo, vocês são foda pra carai. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo e muito obrigado a você que assistiu até aqui. De coração mesmo. Um grande abraço a todos e até daqui a pouco. Keep rockin'! Que calor, que calor, que calor. Tá muito quente, cara.